Tinha alguém, 3 horas da manhã, na casa dela. Olha só. Tinha alguém dentro da minha casa, 3 horas da manhã. Gente, tudo começou há 3 dias atrás, quando eu decidi instalar câmera de segurança dentro da minha casa. E aí eu comprei aquelas que apita a notificação quando detecta movimento, sabe? Eu decidi instalar as câmeras porque algumas coisas minhas estavam sumindo. E nunca nada meu tinha sumido. E aí eu comecei a estranhar, só que eu não imaginava nada demais, assim. Aí tá, instalei. E aí na primeira noite, exatamente 3h14 da madrugada, meu celular apita com notificação de movimento detectado na sala. Aí eu abri o aplicativo, né, pra ver a imagem em tempo real. E não tinha nada na sala. Eu pensei, deve ser um inseto, né? Alguma coisa, eu não conhecia direito a câmera ainda, como funcionava. E voltei a dormir tranquila. Na segunda noite, a notificação apareceu de novo, exatamente no mesmo horário, 3h14 da madrugada. Eu já comecei a estranhar, né? De novo, exatamente no mesmo horário. Só que o que eu vi dessa vez, infelizmente, não era nada, gente. Dava pra ver a silhueta de uma pessoa sentada no sofá da minha sala, com o controle na mão e com a TV ligada. Assim que eu vi, eu tomei um susto, né? Só que olhando bem, a silhueta parecia muito de uma amiga minha. Só que essa minha amiga não tinha a chave da minha casa pra ela entrar. E outra, o que ela estaria fazendo sentada no meu sofá, na minha sala, 3 horas da manhã? Não fazia sentido nenhum. Mas aí eu decidi descer pra ver. Quando eu cheguei lá, a sala tava num silêncio absoluto e não tinha ninguém, a TV tava desligada. Pronto. Ou eu tava ficando louca, ou eu não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo. Mas, gente, eu tinha certeza das imagens que eu vi na câmera. E aí eu comecei a ligar pra essa minha amiga, que eu falei pra vocês que parecia ela, só que ela não me atendia, eu ligando. E aí ela finalmente me atendeu. Ela tava com uma voz de sono, tava dormindo, então não era ela que eu tinha visto na câmera. E aí eu comecei a contar pra ela desesperado o que eu tinha visto e implorar pra ela ir lá em casa dormir comigo aquela noite. Quando ela chegou em casa, já era umas 3h50 da manhã. E aí quando ela viu o meu estado, o jeito que eu tava assustada, agitada, ela fez um chazinho pra eu me acalmar. Aí tá, de tarde eu já tava mais tranquila, né? E aí ela foi pra casa dela e eu fui dar uma arrumada na casa. Quando eu fui limpar a sala, gente, o que eu achei fez meu medo voltar tudo de novo. Em cima do sofá, exatamente onde a silhueta tava sentada, tinha uns fios de cabelo ruivo e comprido. E meu cabelo é dessa cor, e o da minha amiga que tava em casa é escuro. Enfim, eu não fazia ideia do que tava acontecendo. Aí chegou de noite, eu tomei um remédio pra eu conseguir dormir, mas parece que não fez efeito nenhum. Fez foi me dar uma dor de barriga. Eu consegui dormir umas 1 hora da manhã, mas quando foi 2h30, eu acordei com essa tal dor de barriga e tive que correr pro banheiro. Gente, eu fiquei lá um tempão. Quando eu finalmente terminei de usar e ia pro meu banho, meu celular apita a notificação de movimento detectado. Quando eu fui ver a hora, adivinhem que horas era? 3h14 da madrugada. De novo. E aí eu entrei em choque. Eu pensei que eu ia abrir e ia ver a mesma imagem que eu vi aquele dia lá na sala. Morrendo de medo, eu coloquei pra gravar a tela, pra confirmar que eu não tava louca. Quando eu cliquei pra ver o que era o movimento, gente, dessa vez não era na sala, era dentro do meu quarto. Na mesma hora eu tranquei a porta do banheiro e não tinha o que fazer a não ser olhar as imagens e ver o que era aquele movimento no meu quarto. E aí eu coloco pra gravar a tela e quando eu abro o aplicativo, gente, tinha uma pessoa parada exatamente do outro lado da porta do banheiro, dentro do meu quarto. Gente, o que eu comecei a sentir na hora foi surreal. Não sei se foi porque eu tinha tomado aquele remédio pra dormir, mas eu suava frio demais, me tremia demais e meu coração disparado. Parecia ser uma mulher. Ela tava virada de costas pra porta, tinha um cabelo comprido e tava todo embaraçado, embolado. Eu só ficava pensando se eu tava louca, se aquilo era um pesadelo ou se era real. Não, pior, né? Se fosse real, era o pior, né? Se eu tivesse louca, ainda tava bom. De repente, ela começou a virar de frente para a porta do banheiro e abaixar a cabeça em direção à fechadura. E aí, ela começou a falar pelo buraquinho da fechadura. Falava assim, abre a porta, eu trouxe seu café. Ai, gente, que loucura, sério. E eu sentindo um cheiro muito forte de queimado, muito forte. E eu só em silêncio, né? Fingindo que eu não tava ali, que não tinha ninguém no banheiro. E aí, a maçaneta da porta começou a girar lentamente, assim. E eu tranquei, né? Só que aquela fechadura era muito velha, então podia tranquilamente quebrar. E aí eu comecei a me desesperar ainda mais, mas quietinha, sem falar um pio. Gente, como o vídeo tá ficando muito longo, eu vou gravar outro com a continuação. Quando a maçaneta começou a girar, eu olhei pra janela do banheiro e na hora eu pensei em pular. O meu banheiro ficava no segundo andar da casa, né? No meu quarto, no caso, dentro do meu quarto, que era no segundo andar. Mas era ou eu pular ou eu ficar lá dentro com aquela coisa. Gente, pois eu pulei. Caí em cima do teto da garagem, me ralei toda. Sorte que eu nem senti dor nenhuma, né? Porque tava ali na adrenalina, nem... Sei que eu saí correndo pela rua de pijama, parecendo uma louca. Imagina, no meio da madrugada, de pijama, correndo na rua. E aí eu parei na primeira delegacia que eu achei, aí contei tudo o que aconteceu e voltei pra casa junto com eles. Quando a gente chegou lá, tava
tudo trancado, inclusive o banheiro, e não tinha ninguém dentro da casa. Eu sempre tranco toda a casa antes de dormir. Então, como eu saí pela janela do banheiro, continuou tudo trancado. E eu não peguei nada, né? Saí sem nada, sem chave, não teve nem como, né? E aí a polícia teve que arrombar a porta pra gente entrar. Mas tava tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Só tinha uma coisa de diferente, aquele cheiro de queimado forte, que eu já tava sentindo desde quando eu tava trancada no banheiro. Só que tava muito mais forte. E aí a gente foi procurar de onde tava vindo esse cheiro, e era do fogão, que tava com fogo alto, ligado, com uma leiteira em cima, a leiteira vazia, toda queimada. Quem colocou? Eu que não fui. Então só podia ser a pessoa que tava lá, que inclusive tinha falado que tinha levado o meu café. Só que aí que entra a grande questão. Se a casa tava toda trancada, como que a pessoa tinha entrado? E como que tinha saído? E aí eu comecei a pensar, meu Deus, os policiais devem estar achando que eu sou louca. Porque, gente, tudo apontava pra isso mesmo. Parecia mesmo que eu tinha pirado. E aí que veio um estalo na minha mente. A gravação de tela das imagens da câmera. Lembra que eu coloquei pra gravar? Pronto, ali tava a prova de tudo que aconteceu de verdade. E aí, quando eu fui mostrar as imagens pros policiais, adivinhem? Não tinha ninguém nas imagens. Não tinha ninguém no meu quarto. Só tava o meu quarto normal. Tudo normal. Eu fui toda confiante, provar que eu não tava louca, né? As imagens eram minha salvação. E aí eu piorei toda a situação. Se eles estavam achando que eu tava louca, agora eles tinham certeza. E agora? Quem explica? Porque nem eu mesma sei explicar. Eu tô vivendo angustiada, sem saber o que foi que aconteceu, duvidando da minha própria sanidade mental. E aí eu fico me perguntando, e o cabelo que eu achei no sofá? E a voz falando que tinha levado o meu café? E a leiteira em cima do fogão? Como que explica isso? Enfim. Essa casa é no mínimo assombrada. Eu não ficar nessa casa, eu ia embora. Eu chamado um padre para exorcizar alguma coisa, mas eu ia embora. Esse foi o vídeo de hoje. Como se você já viu algo natural e até o próximo vídeo. Tchau!